Olá, está começando o Pauta Aberta desta sexta-feira. Hoje é dia 13 de agosto, eu sou o Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Câmara aprova mini-reforma trabalhista. Novo texto descumpre direitos como 13º, férias e fundo de garantia por tempo de serviço. Proposta ainda deve passar por votação no Senado. Ex-deputado Roberto Jefferson é preso acusado de participar da organização de uma milícia digital que promovia ataques virtuais a desafetos do presidente Jair Bolsonaro. Novo boletim da Fiocruz aponta a possibilidade de aumento de mortes por Covid-19 no Brasil nas próximas semanas. Rio de Janeiro, Acre e Mato Grosso do Sul são os estados em maior risco. E você sabe qual foi o aplicativo mais baixado no último ano? Uma dica: ele não pertence ao império do americano Mark Zuckerberg. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Apesar das críticas da oposição à mini-reforma trabalhista, o texto que ganhou mudanças na CLT, além do que havia proposto o governo, foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. O texto cria programas de incentivo ao trabalho formal, mas sem cumprir todos os direitos trabalhistas. Exclui, por exemplo, férias, 13º e fundo de garantia. Reduz também o pagamento de horas extras para determinadas categorias, como bancários e operadores de telemarketing. Aumenta a jornada de trabalho dos mineiros, restringe o acesso à justiça gratuita e dificulta a fiscalização trabalhista. O projeto propõe que as medidas sejam incluídas na CLT definitivamente e não em caráter especial devido à pandemia, como tinha sido proposto anteriormente. Mas para entrar em vigor, ainda devem ser aprovadas pelo Senado e sancionadas até o dia 7 de setembro, data limite para a vigência da medida provisória. A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta sexta-feira e prendeu o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O mandado é de prisão preventiva, que não tem prazo estipulado para acabar. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. A prisão ocorre dentro do chamado Inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Jefferson postou numa rede social que a PF chegou a fazer buscas na casa de parentes pela manhã. Ele é acusado de envolvimento na organização de uma milícia digital voltada a ataques à democracia. Entre os nomes citados pela PF em um pedido para acessar quebras de sigilo estão os assessores da Presidência da República acusados de integrar o chamado Gabinete do Ódio, que seria encarregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos do presidente Bolsonaro e adversários do governo. Agora a gente fala de saúde. Um novo boletim divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz indica uma possível retomada no crescimento de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. A constatação veio após os pesquisadores identificarem um deslocamento da curva da pandemia e a interrupção na tendência de queda em alguns estados. Entre eles, o Rio de Janeiro, que é o estado com o maior número de casos da variante Delta no Brasil. A pesquisa aponta ser a primeira vez que isso acontece desde o mês de março. Além do Rio de Janeiro, Acre e Mato Grosso do Sul são os outros dois estados que registraram um sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo para aumento de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Com isso, as entidades de saúde reforçam a manutenção de todos os cuidados, além, é claro, da expansão da cobertura vacinal em todo o país. E falando nisso, vamos aos dados da vacinação. A campanha nacional de imunização segue avançando e nesta quinta-feira superou a marca de 110 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose. O número é do Ministério da Saúde, que somou mais 1.148 óbitos e 39.982 contágios por Covid em 24 horas. Veja. O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira que mais de 110 milhões de brasileiros e brasileiras receberam a primeira dose de um imunizante anti-Covid. De acordo com a pasta, 157.673.092 doses foram aplicadas e mais de 47 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal. Segundo a nação com mais mortes, o Brasil chegou a 566.896 vidas perdidas. Terceiro país com maior circulação do coronavírus, o país acumula 20.285.067 contágios.
Em 24 horas, foram somados mais 1.148 óbitos e 39.982 testes positivos. E o Senado aprovou nesta quinta o projeto que permite ao empresário com a receita bruta anual igual ou inferior a R$ 130 mil se inscrever como microempreendedor individual, MEI, e contratar até 2 funcionários. De acordo com o relator, senador Marcos Rogério, funcionários contratados por um empresário inscrito no MEI terão os mesmos direitos de quem é contratado por empresas maiores. O projeto de lei ainda passa por votação da Câmara. O projeto aumenta o limite de receita bruta anual para se tornar microempreendedor. Atualmente, a regra se aplica a quem fatura até R$ 81 mil por ano. Com a mudança, a pessoa com receita bruta igual ou inferior a R$ 130 mil também poderá ser enquadrada como MEI. O texto é do senador Jaime Campos e teve parecer favorável do senador Marcos Rogério. Conforme muito bem exposto em sua justificação, o projeto de lei complementar número 108 de 2021 não propõe nenhum benefício exagerado ou favorece setores específicos, mas busca auxiliar microempresários que trabalham por conta própria, muitos dos quais enfrentam momentos econômicos difíceis em razão da pandemia, e incentivar o desenvolvimento de novos empreendimentos. Destacamos que, diante dos altos índices de desemprego, muitos profissionais encontraram no empreendedorismo uma forma de gerar renda e explorar novas atividades econômicas. A proposição tem, assim, potencial para movimentar a economia e ajudar a reduzir os índices de desemprego, tanto por meio do incentivo ao empreendedorismo, quanto por possibilitar a abertura de novos postos de trabalho. O novo enquadramento financeiro certamente irá impulsionar a economia e contribuir para a geração de oportunidades de trabalho, bem como reduzirá a informalidade, já aqui colocado no relatório do senador Marcos Rogério. Medidas de simplificação e melhoria de ambientes de negócios são extremamente benéficas para o país, principalmente neste momento de crise social e sanitária. Hoje, de acordo com o SEBRAE, existem mais de 11 milhões de empreendedores classificados como MEIs. São empresas de pequeno porte e de grande potencial que impulsionam as atividades produtivas por todo o Brasil. Aqui no Brasil, o leilão da internet de quinta geração, o chamado 5G, deve sair do papel ainda este ano. Nas capitais, a expectativa é implementar o serviço até o meio do ano que vem. Não é só nas cidades, não, que a nova tecnologia deve impactar os negócios. Os reflexos no interior foram apresentados em Londrina, no Paraná. A cidade recebeu a primeira antena 5G do sul do país. Drones, sensores, maquinários com inteligência artificial, internet de alta velocidade, óculos de realidade mista e olha que não estamos numa feira futurística. Isso aqui é um computador, na verdade, né, onde o produtor rural sai no campo com todas as informações do animal simplesmente num clique. Que o agronegócio utiliza das mais modernas tecnologias para aumentar a produtividade e diminuir custos tanto na lavoura quanto na pecuária, isso todo mundo já sabe. Imagina então com a conectividade 5G. As experiências com internet 5G em Londrina foram acompanhadas de perto pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G. Tem estudos que falam que o PIB vai crescer entre 10% a 20%. Eu gosto de ir para os 20%, porque eu tenho certeza que o nosso agro é pujante. Essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia. Todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. A gente volta a falar de saúde, dessa vez com um alerta sobre os riscos do sobrepeso. Estudos realizados em mais de 70 países apontam que pessoas com índice de massa corporal superior a 30 pode aumentar em 110% a chance de hospitalização quando infectadas pelo coronavírus. Veja.
Estudos realizados em mais de 70 países apontam que as pessoas obesas têm o risco de morte aumentado em 48% por complicações da Covid. Ter um índice de massa corporal superior a 30 corresponde a uma taxa de 110% de chances de hospitalização. E desses casos, 75% podem precisar de internamento em UTI. Nós temos alguns fatores que tornam a obesidade o principal fator de risco para o Covid. Inicialmente, o tecido gorduroso serve como um depósito do vírus. Um outro fator é que o paciente obeso, geralmente tem uma capacidade ventilatória pulmonar menor, devido à obesidade muitas vezes se concentrar na região abdominal. Então, o vírus acaba atacando o pulmão e ele já tem uma deficiência pulmonar, acaba agravando ainda mais. A maior parte dos pacientes obesos apresentam doenças associadas, que são as chamadas comorbidades. Então, são pacientes mais graves. Um estudo recente mostrou que em torno de 9% dos pacientes obesos que vão para a UTI, infelizmente, acabam falecendo. Comorbidades como obesidade, hipertensão e diabetes precisam de um olhar mais atento em meio à pandemia. Essas doenças tendem a agravar os sintomas causados pelo coronavírus. A principal dica dos profissionais é adotar hábitos saudáveis. Nós sabemos que agora, em época de pandemia, a alimentação acaba entrando aí como um dos desfechos principais aí para ajudar na melhora. Falando um pouco sobre alimentação relacionada à Covid, é muito importante adequar alimentos que auxiliem na questão da imunidade, auxiliem na questão de uma melhor saúde corporal, além de tudo, lembrando sempre de aliar uma atividade física sempre. No Ceará, serviços públicos são retomados gradativamente. E em São Paulo, cai o número de jovens que tiraram carteira de habilitação. Confira esses e outros destaques agora no Informa na Cidade. Caiu o número de jovens que tiraram carteira de habilitação no estado de São Paulo. Em comparação a dados de 6 anos atrás, a queda foi de 10,5% entre os de 18 e 30 anos. Já nas demais faixas etárias, houve aumento da procura em 17%. A explicação está no hábito dos mais jovens que preferem serviços compartilhados a ter o próprio carro. 2 das maiores escolas estaduais de Rondonópolis suspenderam as aulas presenciais. Numa delas, um aluno de 17 anos confirmou estar contaminado com Covid. Em outra foi uma estudante de 16 anos. Ambos estudavam em salas com cerca de 60 outros alunos, que agora estão em quarentena. O governo de Santa Catarina irá pagar aumento de salário para professores retroativos ao mês de fevereiro. A Assembleia Legislativa aprovou as regras que irão permitir esta e outras mudanças. Outra alteração aumentou o salário para até R$5.000 daqueles professores com 40 horas semanais. O novo piso começa a valer neste mês. 7 anos fechada e finalmente a Biblioteca Pública Estadual do Ceará foi reaberta ao público. Em fevereiro de 2014, o prédio entrou em reforma que parecia não acabar nunca. A pandemia alterou o atendimento e apenas 50% da capacidade de público está liberada. As redes sociais se tornaram importantes e fundamentais para encurtar distâncias e facilitar a comunicação, principalmente nesse período de pandemia. Mas essas ferramentas também têm sido utilizadas por muita gente para ofender as pessoas em uma prática nada interessante que pode destruir um ser humano: o discurso de ódio. Não concordar com as opiniões políticas, sexualidade ou até mesmo a questão racial. E isso já é o suficiente para a disseminação do discurso de ódio, que encontrou na internet terreno fértil e com ataques que se propagam com apenas um clique, que preocupa muita gente que navega nesse universo digital. Acho que a internet é um veículo que ajuda a propagar informações de uma maneira muito rápida. Então, no momento que você tem o ódio por alguém e você tem esse veículo, isso se torna uma coisa gravíssima, porque você ataca essa pessoa de uma forma que não só ela se sente atacada, como invadida, e isso é exposto, né? Acaba expondo para várias pessoas. O discurso de ódio, além de ser crime, né, é uma incitação à dignidade da pessoa humana, é uma incitação à personalidade do ser humano. Então eu sou totalmente contra o discurso de ódio, seja ele pessoal quanto na internet. As pessoas, eles acabam
julgando, acabam acontecendo algumas coisas que a gente não gosta, então a gente prefere não falar muito na internet. Pelo menos é o meu caso. Eu sei que tem muitas blogueiras em Teresina, eu admiro, mas no meu caso eu prefiro ficar mais reservada. Eu acho que é um discurso precipitado, né? A gente julga superficialmente, porque na internet a gente nunca expõe 100% da nossa vida. Então, assim, eu acho que as pessoas agem precipitadamente, vendo só a ponta do iceberg e julgando como uma realidade total, né? Então, isso gera repercussões na vida do indivíduo, tanto psicológicas, sociais, e às vezes, infelizmente, acaba culminando em suicídios, principalmente de jovens e adolescentes, que não têm essa maturidade psicológica para lidar com tudo isso, e isso gera consequências irreversíveis na vida de várias pessoas. E esse estado de agressão com exposição via rede social, em que o ideal é destruir imagens e condutas, pode sim estar associado a quadros de frustrações e também de psicopatia, porque nem de longe essas pessoas respeitam a ética nas relações afetivas. A gente começa a observar alguns comportamentos, observar algumas ações, principalmente essas voltadas no comportamento da internet, e começa a buscar algo que a gente possa apontar, fazer uma questão de punição, mostrar algo que esteja errado. Só que quando a gente começa a fazer esse comportamento, a gente esquece de toda uma parte sistêmica, de todo um complexo social que está envolvido dentro de determinados comportamentos. E a gente também começa a esquecer que aquele indivíduo que está sendo bombardeado de alguns discursos de ódio é um indivíduo que também tem uma questão emocional e que naquele momento pode ser fragilizado devido a todas essas informações. O especialista alerta ainda para a necessidade de blindar as emoções diante de tanta ofensa nas redes sociais e chama a atenção para o cuidado especial com os mais jovens. Os pais precisam sim estar presentes para observar qual material, qual conteúdo os seus filhos estão assistindo, os seus filhos estão observando. Porque diante desse processo de discurso do ódio, pode ser que ele seja até, vamos dizer, capturado para isso e comece a ser multiplicador desse discurso. Ou até mesmo ele seja uma vítima sem se perceber, e aí a gente não entende como é que essa criança, por exemplo, essa criança, esse adolescente, a gente não vai entender o que ele está sentindo ou percebendo dessa rede social. Ter acesso direto a aparelhos celulares, né, dessas crianças, desses adolescentes, é importante que a gente evite essa questão de senhas para que possa alguma coisa ali ser escondida dos pais, principalmente nessa faixa etária de idade, que a gente precisa ter esse cuidado. E sempre que perceber que essa criança ou esse adolescente está com um comportamento diferente do que é o comum, principalmente quando ele entra nessa questão das redes sociais, conversar com ele, perguntar o que está acontecendo, tentar entender qual é esse processo para que a gente possa, sim, conscientizar essas crianças e esses adolescentes desse uso, de um uso mais seguro. Agora o noticiário internacional. O avanço da variante Delta e a lenta campanha de imunização contra o coronavírus marcam um momento vivido na Rússia, onde o governo federal registrou um número recorde de óbitos por Covid-19 nos últimos dias. A Rússia registrou 808 mortes por Covid em 24 horas, número recorde desde o início da pandemia. O resultado se deve principalmente pela presença da variante Delta do vírus e uma lenta campanha de vacinação. Outro fator é o ceticismo em torno dos imunizantes de fabricação nacional, a começar pela Sputnik V. As pessoas dizem que a vacina não está 100% completa e não é de boa qualidade, não é totalmente testada. Mas eu duvido, porque temos muitos já vacinados não só aqui, mas em outros países também. Na internet, os médicos mostram a falta de espaço nos hospitais e chegam a precisar colocar corpos no corredor ao lado de pacientes com Covid. É claro que não é bom que as mortes estejam subindo tanto. Espero que as pessoas sejam vacinadas mais rapidamente. O governo russo contabiliza 168.049 mortes por Covid. De acordo com a estimativa da Agência Pública de Estatísticas, a Rosstat, o número deve passar de 300 mil até o final de junho. Até o momento, apenas 30% da população recebeu pelo menos uma dose do imunizante. Nenhuma das vacinas aprovadas nos países ocidentais foi autorizada na Rússia.
E superando o Facebook e suas plataformas de mensagens, o aplicativo de vídeos TikTok foi o mais baixado em 2020, de acordo com a rastreadora de mercado app Annie, apesar dos esforços do presidente americano Donald Trump para bani-lo. O TikTok foi eleito o aplicativo mais baixado do mundo em 2020 e, inclusive, ultrapassou o Facebook e suas plataformas de mensagens em números de downloads. O balanço foi concluído pela rastreadora de mercado App Annie. O aplicativo de vídeos cresceu em popularidade, apesar dos esforços do ex-presidente americano Donald Trump para bani-lo ou forçar uma venda a investidores americanos. Estima-se que o TikTok, que é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, já tenha 1 bilhão de usuários em todo o mundo. O software estava na 4ª posição entre os mais baixados em 2019. Com isso, ultrapassou o Facebook e 2 dos maiores aplicativos de mensagens americanos, o Messenger e o WhatsApp. A popularidade do TikTok levou o Instagram, de propriedade do Facebook, a adicionar recursos de vídeos para aproveitar a tendência. No mês passado, o programa de vídeos começou a permitir que seus usuários postassem vídeos de até 3 minutos de duração, triplicando o limite anterior para ficar à frente dos concorrentes. Pauta Aberta desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!